Moacir Nílio de Souza, sou conhecido como professor Moacir e sou filiado ao Partido dos Trabalhadores. Eu nasci no estado do Paraná, em 1964, vivi até os 9 anos de idade lá. Quando nós nos mudamos para Guarulhos, em 1973, meu pai, minha mãe e mais 7 filhos. Depois nasceu mais uma irmã aqui, completando 8. Naquele período, início da década de 70, havia um grande êxodo rural no país, uma grande movimentação de pessoas que deixavam outras regiões e vinham para São Paulo, vinham para os estados industrializados, buscar alternativas de vida. E foi justamente nesse período que meu pai abandonou então a agricultura, a gente vivia na roça, e mudou para Guarulhos por ser uma cidade muito industrializada. Então nós fizemos essa mudança. E meu pai foi trabalhar nas indústrias metalúrgicas, meus irmãos mais velhos também, e a partir daí a gente se estabeleceu aqui em Guarulhos, já estamos há 39 anos. Cresci na região de Bom Sucesso, Jardim Presidente Dutra, onde minha família mora até hoje. Estudei sempre em escolas públicas, com exceção da universidade, que é uma regra. Normalmente a gente estuda toda a escola básica na escola pública e depois na faculdade a gente vai para particular. Então segui, não fugi à regra, me formei em História, sou professor de História, lecionei durante 15 anos e nos últimos 12 anos em que o PT administra a cidade de Guarulhos, eu fiz parte do governo, passando por várias funções, vários cargos. Eu tenho um filho, sou casado, meu filho vai fazer 13 anos de idade. Estou filiado ao partido há 25 anos e quando eu me filiei, em 1987, eu procurava um partido que atendesse aquilo que eu entendo como o melhor projeto para uma sociedade. E o PT foi onde eu melhor encontrei esse projeto de nação. Então, por isso me filiei quando tinha 23 anos de idade, permaneço filiado até hoje e não tenho intenção de sair do PT. Dentro da política, eu estabeleci essa trajetória. Iniciei minha carreira na educação como professor, depois fui para o sindicato. Do sindicato eu vim para o governo, no governo municipal. No governo municipal eu passei por várias etapas, como eu já disse. Primeiro, por 2 anos, secretário adjunto da educação, no início do governo Eloy Pietá, em 2001, 2002. Depois eu tive uma experiência na Secretaria de Governo, 4 anos, e depois uma experiência como secretário de Desenvolvimento Urbano por 1 ano e 3 meses. E a eleição que aconteceu em 2008 e a reeleição agora. Então, dentro da trajetória política, foram essas as minhas experiências, que eu considero bastante. Considero muito tempo de atuação e por vários setores importantes da cidade. Uma campanha eleitoral nunca é fácil. Primeiro, numa cidade como a nossa, que não tem um meio de comunicação de massas, onde você consiga atingir a toda a população, onde você consiga conversar diretamente com os eleitores, é muito difícil, porque você tem que rodar a cidade inteira. É muito comum um vereador ter uma base regional. Em geral, quando você olha os vereadores eleitos, a maioria deles tem uma base regional, representa uma determinada região. Poucos vereadores têm uma votação mais distribuída na cidade, que é o meu caso. Então, para mim, é mais difícil ainda, porque eu não tenho uma base regional e nem um segmento ao qual eu represento. Então, eu ando a cidade inteira e a minha votação foi muito distribuída por toda a cidade.
Isso dificulta bastante. Só para vocês terem uma ideia, eu rodei nos 3 meses de campanha cerca de 27 mil quilômetros dentro da cidade. Então você imagina o que é rodar 27 mil quilômetros em 3 meses. E de reunião em reunião. Foi um método também que eu utilizo. Fiz mais de 300 reuniões com os eleitores. Me apresento minhas ideias, meus projetos, e aí, se o eleitor gostar, ele vota em mim. 6.323 gostaram e votaram, né? Essa eleição ela teve uma dificuldade a mais, que em tese não é ruim para a cidade. Ela teve um alto número de candidatos, maior número de candidatos numa eleição já na cidade, que já tem acontecido na cidade. E isso dificultava bastante o acesso ao eleitor, porque todos os lugares que você chegava, nos bairros, nas ruas, acabava tendo um ou outro candidato disputando com você. Então o alto número de candidatos para a cidade não é ruim, porque significa que nós temos mais lideranças se preparando para governar, mas para o candidato se torna muito difícil. Então, acredito que uma das dificuldades foi essa. Então, essa questão da comunicação, a falta de um veículo de comunicação de massas, que de fato atinja a toda a população, o excessivo número de candidatos, isso dificultou muito esse processo. Eu me sinto um representante da cidade. Em todas as sessões eleitorais eu tive voto. Em algumas mais, outras menos, mas a minha votação foi distribuída em toda a cidade, em todos os postos eleitorais da cidade. Tem aquelas zonas eleitorais em que eu fui mais votado, mas eu tive votos em toda a cidade. Isso me dá uma responsabilidade maior, que é de não discutir apenas projetos específicos. Eu acabo, por essa representatividade geral, eu tenho que discutir projetos de maior abrangência, o que é bom também, é bom porque isso exige que a gente cresça, que a gente amadureça mais. Eu procuro discutir muito a educação, embora atue em várias áreas, eu acho que a nossa cidade ainda precisa melhorar muito a infraestrutura urbana. Nós temos um crescimento populacional muito rápido. Em alguns momentos crescemos de uma forma absurda e isso fez com que a cidade não conseguisse acompanhar do ponto de vista da infraestrutura. Só para te dar alguns exemplos na área da educação, mas poderia falar de outras também. Na área da educação, em 2001, quando o prefeito Eloy Pietá assumiu, nós tínhamos apenas 6 creches na cidade e apenas 350 crianças eram atendidas. Então você veja que tem um atraso nessa questão muito grande. Nesses 12 anos, nós saímos de 350 crianças e hoje atendemos cerca de 20 mil. Mas ainda há muito o que fazer. Ainda temos um número enorme de crianças que não têm acesso à creche. Na área da infraestrutura... Eu acho que devemos cumprir aquilo que está determinado. São poderes independentes, autônomos, no entanto, são complementares. O Legislativo tem as suas atribuições, o Executivo tem as suas, mas nós temos que trabalhar juntos para que a cidade seja o principal foco do debate. Então, o Legislativo tem a tarefa constitucional de aprovar leis e tem a tarefa constitucional de fiscalizar as ações do Executivo. No entanto, eu acho que a principal tarefa dos representantes no Poder Legislativo não está nestas duas ações, mas está na tarefa de representar as comunidades que ainda precisam de muitos investimentos. Então, eu acredito que esse relacionamento entre Executivo e Legislativo é essencial que se dê de uma forma cordial. É essencial que se dê a partir das discussões daquilo que é essencial para a cidade e não de projetos individuais de cada parlamentar. Pode esperar muito trabalho. Da mesma forma que no primeiro mandato
embora eu não tenha permanecido na Câmara, a maior parte do tempo eu fui secretário municipal de educação, eu procurei trabalhar muito para honrar o voto recebido, para fazer com que os serviços chegassem até a população. Nesse próximo mandato pode contar muito trabalho também, que essa vai ser a nossa norma e vai ser buscando vencer grandes desafios.